Eu quero dar continuidade à minha série de palavras no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 24, versos 24 ao 27. Eu quero fechar o capítulo 24 para domingo agora pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, iniciarmos o capítulo 25. Minha meta é, em 3 meses, terminar o livro de Atos, para que possamos começar um livro que é muito interessante. Um livro que retrata muito bem as crises normais que uma igreja enfrenta. O livro, ou melhor, a carta de Paulo, 1 aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tá? Mas agora nós vamos ler Atos 24, do 24 ao 27. Atos 24, do 24 ao 27. Ok? Dando continuidade à nossa série de palavras, versículo após versículo, capítulo após capítulo, no livro de Atos. Diz assim a palavra do Senhor: vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Vamos ouvir a primeira estrofe de um hino bem antigo do nosso moribundo cantor cristão, hino 382, e nós vamos escutar e mergulhar um pouquinho num momento nostálgico para alguns, momento de passado para vários, apenas na primeira linha desse hino e no seu coro, no seu estribilho. Vamos lá, com o nosso irmão Gerli. Certamente viajaram, não é? Eu faço parte também desse grupo aí, mais experimentado, mais tarimbado. Repare no coro destino: ó, vem, sim, vem a igreja comigo, ok? Nosso tema para essa noite é o seguinte: por que razão principal você vai à igreja? Por que razão principal você vai à igreja? Ao ouvir um hino como o 382 do cantor cristão, ao escutar um tema como esse, por que razão principal você vai à igreja, pode-se ter a falsa impressão de que a igreja é um lugar para onde vamos, um local a ser frequentado. Mas, como já temos dito aqui costumeiramente a partir desse púlpito, a igreja é, antes de tudo, um corpo, uma congregação viva, um ajuntamento de pessoas que foram unidas pelo sangue de Jesus. Sendo assim, entendo o que vou lhe dizer, em certo sentido, não é errado usar a expressão ir à igreja.
se você estiver se referindo à reunião dos crentes de um determinado contexto geográfico, você diz que vai à igreja no sentido de significar que você participará de um encontro com os seus irmãos em Cristo, e não simplesmente estará indo a um templo ou a um prédio. Então, que isso fique bem claro. A igreja somos nós, o povo que representa Jesus neste mundo. Vamos ler um texto sobre isso? 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, para que você compreenda bem o seu papel como igreja, como parte desse corpo que é universal. Olha o que diz. Portanto, palavras do apóstolo Paulo, somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É um representante. Cada embaixada de um país em outro país representa ali a autoridade daquela nação em outra nação. Representa os poderes constituídos, representa o presidente, o rei, seja lá qual tipo de regime governamental estiver vigorando naquele país. Quando Paulo diz, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, ele está dizendo simplesmente o seguinte: nós, povo de Deus, povo da nova aliança, povo que foi lavado pelo sangue de Cristo, povo habitado pelo Espírito Santo de Deus, nós representamos a Jesus, nós levamos a presença de Jesus onde quer que estejamos, onde quer que nos encontremos. É por isso que a igreja, ela é móvel, ela é dinâmica, ela é viva, ela está onde você estiver, porque você, querido, querida, é a igreja de Jesus. Amém por isso, glória a Deus por isso. Muito bem, colocados estes termos em nossa introdução, eu quero lhe perguntar então o seguinte: o que realmente motiva você a ir à igreja, a participar das reuniões com outros crentes? Sendo mais claro, ainda que você não esteja aqui presencialmente, mas você está virtualmente, por que é que você está agora participando desse nosso encontro noturno? O que o traz, o que atraz, domingo após domingo, ao encontro dos seus irmãos e irmãs na fé em Jesus? O que é que faz com que você abandone as comodidades da sua casa, o conforto do seu lar, e domingo após domingo esteja num templo físico, reunido com a igreja que são os irmãos? O que é que motiva você a fazer isso? Vamos novamente ao texto de Atos. Eu quero explicar o contexto para que nós possamos entender o ponto de onde paramos na última semana. Não vendo nenhum motivo concreto para entregar Paulo aos judeus que queriam a todo custo o seu pescoço, queriam a todo custo matá-lo porque julgavam que Paulo havia profanado o templo, estava introduzindo costumes estranhos na religiosidade tradicional do povo judeu. Não vendo então nenhum motivo para entregá-lo às autoridades judaicas, o governador Félix decide manter Paulo preso, lá em Cesareia, na fortaleza do palácio, porém com certas regalias. Paulo poderia, por exemplo, ser visitado regularmente pelos seus amigos, pelos seus irmãos na fé, e receber assim a ajuda material que fosse necessária para o seu sustento, já que as prisões romanas, diferentemente do sistema prisional de hoje, na maior parte do mundo, as prisões romanas não ofereciam nenhum tipo de alimento para os seus detentos. Por isso essa liberdade que Félix dá para que ele pudesse se alimentar e receber essas visitas. Em determinado momento de sua narrativa, Lucas vai nos dizer, Lucas que é o autor de Atos, vai nos dizer no fim do capítulo 24, que Félix e Drusila, sua esposa, que era judia,
decidem estar com Paulo para ouvir sobre a fé em Jesus. Acabei de dizer agora há pouco que nós representamos a Cristo onde quer que nos encontremos. Nós somos o povo de Jesus, nós somos a igreja de Jesus. Assim sendo, então, Félix e Drusila, sua esposa, no momento que eles se encontram com Paulo, eles estão indo à igreja. Eles estão tendo contato com a igreja de Jesus, porque Paulo representava, repito, Jesus naquela prisão. Aparentemente, o fato daquele casal dirigir-se a Paulo, chamar Paulo para aquele encontro privativo, poderia significar que eles estavam em busca do verdadeiro conhecimento da palavra, em busca do verdadeiro sentido da salvação, procurando de fato a verdade. Mas nós vamos ler novamente outros 2 versos que já foram lidos para tirarmos uma conclusão definitiva sobre este assunto. Vamos lá? Atos 24, 24 e 25. Atos 24, 24 e 25. Vários dias depois que Paulo foi preso em Cesareia, Félix veio conduzir a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, marca isso aí, segundo, do domínio próprio, e terceiro, e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Um pouquinho de história. Paulo sabia que Drusila, mulher de Félix, era judia. Então, como ele fazia com todos os judeus da sua época, quando ele chegava numa cidade nova, você se lembra disso, você que tem estado comigo toda semana, estudando Atos, quando Paulo chegava num vilarejo, num local que ele não havia estado antes, o seu ponto de partida para a evangelização era a partir da sinagoga, o local de reunião dos judeus, o templo judaico. Na verdade, não o templo, né? Porque o templo de Jerusalém, ele se prestava aos sacrifícios, e a sinagoga para os estudos. E ali então Paulo começava a convencer os judeus conservadores, ortodoxos, tradicionais, que o Cristo ao qual ele pregava era o Cristo das Escrituras do Velho Testamento. Então Paulo travava com eles este debate para mostrar-lhes que Jesus Cristo era o cumprimento das profecias messiânicas do Velho Testamento. E Paulo fez isto com Drusila, que era judia, e também com Félix, que tinha um conhecimento bom da palavra. Ele começa a discutir sobre a messianidade de Jesus, sobre Cristo como aquele que incorporou todas as profecias sobre si do Velho Testamento. Só que havia um detalhe: Paulo sabia de outra coisa a mais sobre Drusila e sobre Félix. Por exemplo, Paulo sabia que Drusila tinha largado seu marido para viver com Félix. Seu marido, que era uma espécie de rei de uma divisão menor, de uma região menor do Império Romano, ele literalmente havia perdido a sua esposa para Félix, que tinha muito mais a oferecer para Drusila. E Drusila vinha de uma linhagem real. Drusila era bisneta do rei Herodes, aquele que tentou matar Jesus quando este ainda era um menino, com cerca de 2 anos de idade. Você conhece muito bem esse trecho, a matança das crianças inocentes, que se encontra lá nos evangelhos. Então Drusila tinha esse passado e esse presente de pecados. E ela era já a 3ª esposa do governador Félix. E quem era Félix? Félix tinha sido um escravo que conseguiu, a partir de várias bajulações às autoridades e principalmente ao imperador, ele foi subindo de posto, ganhou a sua liberdade, até chegar a ser governador de toda aquela região do Império Romano, que englobava Cesareia e também a Judéia.
E Félix era um homem sanguinário, um homem sem escrúpulos, um homem que várias vezes ordenou matanças em Jerusalém por causa de aquilo que ele julgava ser uma rebeldia contra a sua autoridade. E aquele homem faria qualquer coisa para se manter no poder, porque ele sabia de onde ele veio e ele não gostaria de voltar para a situação de penúria material que ele já tinha experimentado antes. Sabendo de tudo isso, Paulo não era bobo, Paulo era um homem inteligente, e eu entendo que aqui a gente tem que compreender bem isso. O cristão, ele tem que conhecer o contexto para o qual ele dirige a palavra de Deus. O cristão tem que ser inteligente para saber em que ambiente ele se encontra e qual é a palavra mais pertinente, a palavra mais adequada para que ele possa aplicar aos corações e não fique falando de coisas abstratas, filosóficas, especulativas que não fazem sentido algum para quem as ouve. Paulo então foi direto na ferida, nas necessidades primordiais e mais importantes daquele casal. Aquele casal era um casal que vivia uma vida de pecado, era um casal que vivia uma vida de desobediência contra Deus. Embora Drusila fosse judia, conhecesse as escrituras sagradas do Velho Testamento, ela não estava vivendo dentro da lei de Deus. E Paulo, ele trata de 3 temas adicionais na sua pregação. Olha o que ele fala. Ele fala sobre a justiça de Deus, ele fala sobre o domínio próprio diante do pecado, e o dia do juízo final, quando Deus virá por meio do seu Filho acertar as contas com toda a humanidade. Paulo confrontou duramente a pecaminosidade hipócrita daquele casal. E aqui eu abro um outro parêntese. Pregar o evangelho, anunciar as boas novas, não é sinônimo de falar apenas de coisas suaves, do bálsamo de Deus, do alento dos céus. Não. Pregar o evangelho implica em desnudar o pecador que ouve esta mensagem. Pregar o evangelho é sinônimo de confrontar o erro de quem está no pecado com a palavra de Deus, para que esta pessoa, conscientizando-se do seu distanciamento em relação ao seu Criador, do seu pouco caso para com o sacrifício de Cristo, ela possa então buscar desesperadamente esta reconciliação com Deus. Paulo poderia ter se preocupado apenas em agradar aquele que tinha poder para soltá-lo, aquele que tinha autoridade para libertá-lo, mas não. Paulo pregou a palavra dura, nua e crua àqueles que eram as maiores autoridades naquela região, a região de Cesareia. Será que estamos fazendo isso hoje? Ou estamos, como Paulo mesmo disse em Romanos capítulo 12, verso 2, tomando o padrão deste mundo, conformando-nos com este mundo? Qual foi a reação de Félix? O texto que acabamos de ler diz que ele ficou apavorado diante da palavra de Paulo. E ele interrompe bruscamente a conversa, porque sabia que aquela pregação batia de frente com o seu status, com o seu modo de vida, e ele não queria mudar em nada. O verso seguinte diz o real motivo pelo qual Félix se procurou a Paulo e continuou a procurá-lo em outros momentos. Vamos ver Mateus capítulo 24, verso 26, vamos lá? Atos 24, 26, vamos lá. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Félix era malandro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Nada a ver com as autoridades de hoje, né? Nada a ver com as autoridades constituídas, principalmente no nosso país. Nada a ver. Qualquer semelhança é mera coincidência. Félix havia ouvido Paulo falar de uma oferta que ele trouxera para os seus irmãos pobres em Jerusalém. E assim Félix achou que Paulo poderia conseguir mais dinheiro
com os seus irmãos espalhados aí pelo mundo. Félix pensou que Paulo poderia lhe ser uma fonte de lucro interminável. Por isso manteve na prisão, mesmo sabendo de sua inocência, mesmo sabendo que as argumentações das autoridades judaicas não tinham nenhuma base para poderem condenar Paulo. Ele tinha um interesse escuso, ele tinha um interesse condenável em querer manter Paulo, ir ao encontro dele, buscá-lo para conversar. Ele era ganancioso e ambicioso. O que ele queria era algum tipo de vantagem física, algum tipo de ganho material. Resumindo, Félix foi à igreja, ou seja, a presença de Paulo, embaixador de Cristo, representante de Cristo, portanto, representante da igreja. Félix foi à igreja pelo motivo errado. Tanto que deixou Paulo por 2 anos, mesmo sabendo que ele não tinha culpa alguma. O que é que isso nos ensina? Vamos lá. Nós precisamos continuamente pedir a Deus que sonde o nosso interior para nos mostrar se o nosso envolvimento com a igreja de Cristo é de fato um envolvimento certo, correto, adequado, ou se estamos indo até a igreja impulsionados e motivados por razões incorretas. Vamos ler um texto sobre isso? 1 Coríntios capítulo 11, versos 27 ao 31. 1 Coríntios capítulo 11, versos 27 ao 31, o famoso texto da ceia do Senhor. E nós sabemos que a ceia é a maior representação da comunhão cristã, o símbolo máximo da unidade da igreja. Olha o que diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, sem estar com o coração naquele ato, apresentando pecados ocultos, estando motivado por outros interesses, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, ou seja, participe da comunhão, depois de se autoexaminar. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, sem compreender bem o que significa estar na presença de Jesus e da sua igreja, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Paulo está falando de um problema enfrentado em Corinto, um problema espiritual grave, porque muita gente não tinha noção do que era a comunhão real, do porquê deveriam estar na igreja. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Palavra forte, palavra muito forte. Você entende o porquê de você vir à igreja? Você entende o porquê ela é necessária em sua vida? Você compreende que a razão que deve trazer você para cá deve ser uma razão salutar, uma razão saudável, e não uma razão escusa, uma razão digna de ser dispensada? Por que razões muitas vezes participamos da comunhão da igreja? Muitos estão em busca de status e valorização pessoal. A maior parte da igreja é constituída de pessoas mais simplórias, pessoas humildes. E muitos sabem que aqueles que são simplórios e humildes tendem a se curvar diante de alguém mais talentoso, diante de alguém que mostre de forma mais aguda, contundente os seus dons. Então, infelizmente, a igreja pode ser um palco de exibição para muitos. A igreja pode ser um local onde nós exerçamos uma influência tão negativa, tão escravizante,
que nós passemos a exercer os nossos dons com o objetivo de atrairmos as pessoas para nós e não para o Senhor. Há muita gente doente, com um ego inflamado, gente que quer buscar para si uma adoração que é devida somente a Jesus, e participa de inúmeras obras sociais, está sempre em algum tipo de atividade que possa servir de espetáculo para o povo, a fim de mostrar o quão bons são diante das necessidades públicas. Essa não é uma razão para se estar na igreja. Em busca de status e valorização pessoal, muitos estão buscando prosperidade. E aí nós falamos sobre o maldito evangelho da prosperidade. Maldito sim! Porque se o próprio Cristo disse que o seu reino não era desta terra, se ele diz que o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça, apesar de as raposas terem os seus covis e as aves do seu ninho, por que é que nós estamos buscando o evangelho de facilidades materiais, quando este não foi o alvo principal de Jesus? E muitos estão dizimando, ofertando, dando altas somas financeiras para algum tipo de congregação em busca da sua bênção. Mas Deus não é um Deus de barganha, Deus não é um Deus de trocas. Outros estão em busca de entretenimento. Sim, a igreja é um local de ótima música. Você sabia que os melhores músicos do mundo, a grande maioria deles, tem a sua formação eclesiástica? Vem da igreja, principalmente aqueles que estão no meio clássico. Todos têm uma formação, quase todos, a grande maioria, tem uma formação que é oriunda de alguma congregação cristã. Então nós temos aqui gente que sabe o que faz. Essa equipe que estava aqui cantando, ela ensaia. Para estarmos aqui, não foi nada reunido em cima da bucha, da hora, não. Teve todo um planejamento estratégico. É uma equipe que se reúne, é uma equipe que procura aprender mais e se aperfeiçoar no que faz. Outros estão em busca de motivação pessoal. Veem a igreja como uma grande fonte de mensagens de autoajuda. Eu estou down, eu estou para baixo, mas quando eu chegar naquele culto, ouvir a palavra do pastor Júlio, eu vou sair super up, para cima, motivado, ligadaço. Amado, amada, entenda o que eu quero lhe dizer nessa noite. E esse é o nosso tema, ó. Por que razão principal você vai à igreja? Nenhum destes motivos deve se constituir como fator primordial para frequentarmos a igreja, para estarmos na igreja, para participarmos de uma reunião com os nossos irmãos na fé. A razão principal que deve nos conduzir à igreja está em João capítulo 4, versos 23 e 24. Vamos lá? João capítulo 4, versos 23 e 24. Vamos ver o que o texto diz. Jesus falando: olha, essa palavra é para você. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Eu existo, você existe, nós existimos com este propósito básico e fundamental. Existimos para adorarmos a Deus, para glorificarmos a Deus. O que é que o próprio apóstolo Paulo diz? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É por isso que nós existimos como igreja. É por isso que nós participamos dos cultos. É por isso que nós fazemos parte da reunião dos salvos, dos santos, dos crentes em Cristo Jesus. Olha que interessante. A palavra grega latreia, que dá origem à palavra idolatria e outras mais,
ela significa literalmente serviço. É a mesma palavra que se traduz por culto. A palavra grega latreia, que significa culto, significa também serviço. Isso é tão interessante que nos países de língua inglesa, a palavra culto está no inglês service, ou serviço. Porque eles entendem que cada culto é uma oportunidade de ministrar as necessidades espirituais, emocionais e físicas das pessoas. E cada culto é também uma maneira de servir a Deus, pela forma como nós nos apresentamos diante dele. Então este é o objetivo, é o propósito básico pelo qual nós existimos nesse mundo. Nós existimos para adorar, para isso a igreja existe. Bem lá no seu passado, a igreja católica, ela tinha uma frase que era dita no final de cada encontro religioso. Quando se terminavam as celebrações católicas, era dita uma palavra: missa, que significa missão. Ou seja, aquele povo que participava daquela liturgia, daquela celebração, deveria saber que quando fosse para casa de volta, aquele povo deveria voltar para casa com um sentido de propósito, com uma ideia de qual era a sua missão a ser executada no mundo. Então nós existimos, repito, para adorarmos a Deus. E como é que nós adoramos a Deus? Servindo-o através do serviço aos santos, aos necessitados, aos nossos irmãos, através do nosso louvor e da nossa exaltação. Existem inúmeras formas de podermos adorar a Deus, inúmeras formas. Então quero que você compreenda realmente isso. Deus está à procura de servos reais que o adorem em espírito e em verdade. É por esse motivo maior que nós nos reunimos como igreja, para servir, para adorar ao Senhor. Que Deus nos dê graça e misericórdia para que o coração de Félix, um coração interesseiro, ambicioso e ganancioso, ao ir ao encontro de Paulo, que representava a igreja de Jesus, que Deus nos dê graça para que não seja o nosso coração como o coração de Félix, aquele governador. Que nós possamos entender o significado real de congregarmos como crentes, de buscarmos a comunhão com os santos e de estarmos em harmonia com a nossa igreja. Por que razão principal você vai à igreja? E eu então lhe afirmo: para adorar. E adorar é servir a Deus e ao próximo. Que o Senhor nos ajude então a guardarmos e a retermos esta palavra em nosso coração.